Olá, qual é a sua história? Você tem uma história para contar? Eu tenho a minha história e certamente todos nós temos uma história. Se você tem 40, 50, 60 anos ou mais, certamente você tem uma história maravilhosa para contar. Você que esteve na década de 80, na década de 90, é com você que eu quero falar hoje, mas também com da década de 70, 60, 50, não importa. E se você é jovem também e quer participar do canal, seja bem-vindo. Aqui, conte uma história. Eu vou contar a minha de uma forma curta, objetiva, em pedaços, e em outros vídeos falaremos um pouco mais. Porém, você precisa fazer um compromisso comigo. Você tem que me prometer que você também vai contar pelo menos um pedacinho da sua história, sabe? Nós somos a geração de ouro. Você já deve ter visto algum vídeo sobre isso. Década de 80, de 90, até de 70 e 60, quem esteve lá. Cara, não volta mais. Vou contar um pedacinho de quando eu era criança, pequenininho. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu passei muita dificuldade. Família grande, muito pobre, papai esteve doente nessa época. Eu entregava panfleto para um político, uma cidadezinha chamada Inajá, no interior do Paraná, para um homem que foi candidato a prefeito chamado Ovídio, e ele foi eleito. Ele tinha uma pequena padaria, bem pequenininha, e nas manhãs do dia seguinte ele me dava pães para me pagar pelo trabalho que eu tinha feito da entrega dos panfletos. Eu tinha 7 aninhos. Às vezes com chuva, às vezes com sol, e eu estava ali nas casas entregando, era em preto e branco, era um papel, um número grande, só quem é da minha época aí para saber disso. Então, nós tínhamos luta, isso aos 7 anos de idade. Aí, em breve, meu avô, saudoso avô Joaquim Cordeiro, foi lá e nos buscou, porque papai estava em tratamento de saúde, depois papai sarou também. Isso aos 7 anos de idade. Aos 8 anos de idade, eu morava em uma cidade chamada Nova Londrina, no interior do Paraná. Alguém conhece o estado do Paraná? É um estado fantástico. E eu quero contar um pouquinho da nossa fase criança. A gente vai chegar lá com calma. Hoje vamos apenas uma pequena parte. Eu me lembro quando a gente brincava no patinete, era um carrinho, uma tábua de madeira com 4 rolemãs, com os freios de mão ali, e a gente descia aquelas ladeiras em alta velocidade. Cara, que época fantástica. A gente era feliz. Nessa época eu tinha um amigo chamado Miolo, o apelido dele era Miolo. Ele fez uma caixa de engraxar sapatos e nós trabalhávamos de sócio. Eu e Miolo trabalhávamos de sócio. Eu tinha 8 anos, dá licença. Eu tinha 8 anos nessa época. E as moedas que eu ganhava eu levava para minha mãe para ajudar, porque éramos família muito pobre. Muito pobre, né? Mas a gente tinha uma alegria, sabe? Um negócio diferenciado no coração. A gente brincava, a gente tinha nosso álbum de colar figurinhas. Nós trocávamos figurinha com os amigos. Era figurinhas de futebol, figurinhas da Disney e tantas outras, né? Os refrigerantes lançavam, as tampinhas dos refrigerantes vinha com desenho da Disney, as tampinhas da Coca-Cola, né? Da Suquita, da Fanta e outros mais, né? Vinha ali o Pato Donald, o Tio Patinhas e tal, a gente colecionava aquelas tampinhas. Era uma época de ouro, sabe? Uma época de respeito, uma época fantástica. Ai, que saudade, sabe? No próximo vídeo eu vou mostrar a foto minha com a minha professora. Isso quando eu morava na roça. Uma outra história. Aí eu já tinha 12 anos. Essa história de agora eu tinha 8, né? Em Nova Londrina, Paraná, você tem uma história? Conta um pouquinho pra nós da sua história. O quadro que eu tô criando nesse canal é para que nós possamos interagir. É uma forma que eu encontrei de te dar um abraço, cara. Pô. Ah, mas eu sou mulher, Pedro. No problem. Com respeito, eu creio que eu posso te dar um abraço. Certo? Eu creio que eu posso. Calma lá, molenga, não vai chorar não. Então, veja bem, é porque isso marcou pra nós, né, cara? Era uma outra época. Ninguém sabia dessas tragédias, tantas que existem hoje, né? Tanta coisa ruim. Era um povo mais feliz, mais respeitador. Um povo que amava, que escrevia uma cartinha para a namorada e desenhava o coraçãozinho em cima. Cara, que época. Nós vivemos a época de ouro. Em especial, claro, eu ainda como era criança ali, final de 60 e 70,
mas na década de 80 eu creio que já marcou bastante para mim. 80 foi incrível. Eu creio que talvez eu tenha que encerrar esse vídeo para que ele não fique muito, se delongue muito. Mas assim, você está convidada e está convidado a contar um pouquinho da sua história aqui para nós. Se você foi dessa época, a época de ouro. Saudades, né? Tô ouvindo aqui no fundo, ali no playlist ali uma música. E lembrando aqui, né? A gente vai falar em outros vídeos. A época da discoteca também foi forte, hein? Apesar que a gente era pré-adolescente, adolescente, né? Mas temos memória. Sabe, cara? A gente podia sentar à frente da nossa casa à noite na rua, sem medo, sem problema, sabe? Podia brincar com os amigos. Em frente à nossa casa tinha a casa da Dona Maria. Que saudades da Dona Maria. Isso no estado do Paraná, na cidade de Nova Londrina. Dona Maria tinha vindo da Bahia. Do lado de cá nós morávamos em um casarão, onde tinha sido antigamente um hotel, todo de madeira, alto, escada alta para chegar. Meu avô tinha comprado e nós morávamos lá com meu avô. E do outro lado da rua morava a Dona Maria. Dona Maria e o seu Antônio Romão, que era chamado seu Malaco, era o nome dele. De Malaco não tinha nada, era um baita de um trabalhador. Então do outro lado morava o seu Malaco, Dona Maria e os filhos, a Lindinalva, a Pio, o Zico, o Bar. Que saudade dessa família, sabe? Naquela época não existia televisão, quer dizer, existia, mas era uma raridade. E quem tinha era em preto e branco. Alguns tinham umas telas assim, vermelha, colorida, azulada, colocava na frente da televisão. Ficava mais ruim pra gente ver a imagem, né? E aquela televisão em preto e branco, aquelas antenas, né? Uma hora pegava bem, outra hora pegava mais ou menos. E eu me lembro que Dona Maria sempre nos acolheu com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E assistimos lá a televisão, né? Quando não estávamos trabalhando, fazendo alguma coisa, nós então assistimos ali a televisão. E essa época foi uma época fantástica, né? Eu me lembro que tinha os filmes, vamos ver se alguém lembra de algum desses filmes aí. Passava Durango Kid, Shazam Xerife, Zorro, Tarzan, Daniel Boone. Tem alguém que lembra de algum desses filmes? Que assistiu algum desses filmes? Comenta aí. Esse canal, o propósito é esse, é a gente interagir um pouco entre nós, é a gente contar nossa história, darmos um abraço, sabe? Não tem problema sentir saudade. O melhor da nossa vida, foi o que nos qualificou. Nós éramos meninos honestos, meninos que trabalhavam, meninas, mocinhas e moças honestas que trabalhavam, que tinham sonhos, que escreviam suas cartinhas e desenhavam o coraçãozinho no final. Época de ouro, década de 80, década de 90. Com saudade. Vou deixar aqui um abraço especial no coração. Se este vídeo alcançar, se a gente conseguir compartilhar, conseguir levar esse vídeo para algumas pessoas, se ele tiver um resultado, nós vamos continuar trazendo a nossa história, a parte 2, a 3, a 4, a 5, e ouvindo a sua história também. Eu creio que assim, em qualquer lugar que você esteja morando no Brasil ou em outro país, em qualquer um dos estados do nosso Brasil, nos 25 estados no território, aonde você estiver, eu creio que será uma forma, uma maneira da gente que fez parte da década de ouro, nos darmos um abraço. Saudação. Fiquem todos com o Papai do Céu e que Ele nos conceda mais dias de vida e saúde, para que possamos falar um pouquinho mais da nossa história.